Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, que o servo de Deus que compôs, que escreveu estas cartas aos Hebreus, possuía grande conhecimento da Escritura Sagrada dos tempos da lei, e pelas revelações de Deus também os planos que Deus tinha, e principalmente o de salvação da humanidade. Ele apresenta isso aqui aos Hebreus, que tinham dificuldade de admitir, de aceitar a proposta de Jesus, o Filho de Deus que era um judeu, para a salvação, declarando ele mesmo ser o Filho de Deus. E inaceitável para eles, e muito menos ainda quando ele mesmo declara aos seus discípulos que ele era Deus. Porque nas declarações que ele fez, ele disse: vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê a mim vê o Pai. Quer dizer, Deus estava na pessoa de Jesus, seu Filho. Inadmissível para os judeus, e os hebreus, de uma forma geral também, que viviam pela lei de Moisés, tinham a mesma dificuldade. Mas aqui então ele descreve, irmãos, falando do final das coisas, que era a finalidade principal, ou única, digamos, da graça do Filho de Deus, que é o repouso eterno, o descanso eterno, ou a vida eterna, que é o objetivo de todos aqueles que o Senhor chama nesta bendita graça, dando o dom de crer em Jesus Cristo.
modo que ele, o apóstolo, cremos que escreveu estas cartas, ele sempre apresenta a finalidade principal da salvação, da vida eterna, e ir deste mundo para um outro lugar, onde haverá o repouso da eternidade. Então ele disse: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Não deve ser, irmão, de modo nenhum deixado de dar atenção de nossa parte à promessa que nós temos recebido, que ao final do nosso tempo aqui nesta terra, repousar. A coisa mais de maior esperança que o trabalhador tem é o repouso, que não é somente repousar de noite na sua cama. Mas, irmãos, vejam, segundo a lei, as leis trabalhistas, a pessoa trabalha um certo número, 40, não sei quantas horas por semana, e tem o direito a um repouso, um dia para descanso. Não é assim? Na maioria, por convenção, descansa sábado também, porque compensou antes. Mas o descanso remunerado, ou seja, descanso pago, é no domingo. Então, domingo a pessoa não trabalha e recebe a remuneração. E essa comparação vale para nós também, irmãos. Nós esperamos ser todos remunerados no nosso descanso. Então, o trabalhador, ele luta durante a semana para manter de pé a sua esperança do domingo, não perder o domingo. Então, existem empresas que, se a pessoa atrasar um certo número de minutos por semana, ele compromete o seu descanso remunerado. Se ele faltar um dia, o meio-dia, sem justificar, ele acaba perdendo o domingo. E as pessoas, muitas vezes, distraídas por displicência, não dão muita atenção a isso. Então falta, chega atrasado, não dá satisfação para o chefe, e ninguém fala nada, ele vai levando assim. Mas o dia que ele recebe o pagamento, aí ele vê a diferença. Quanto que veio para você? Eu recebi tanto. Ué, mas o meu, por que está faltando? Aí ele vai ver, vai falar com a chefia. É porque você chegou atrasado tantos minutos. É porque você faltou meio-dia. É por causa disso, por causa... Enfim, motivos existem. E você não justificou. Então você perdeu o teu repouso remunerado. Não é diferente nesta bendita graça, irmãos. Nós somos chamados neste caminho e estamos cumprindo meta que o Senhor deu a cada um de nós. A cada dia temos que cumprir a nossa missão. E quando nós deixamos de cumprir, por qualquer motivo que seja, o que faz o empregado que é prudente? Digamos que houve um problema qualquer, ele ficou doente mesmo, não dava para trabalhar. Ele foi ao médico, o médico examinou, atestou que ele estava enfermo e lhe concedeu descanso daquele dia. Então ele apresenta à empresa e é justificada a sua ausência, a sua falta naquele dia. Então, aquele dia ele não perdeu, não trabalhou, mas não perdeu. Se atrasou e vai atrasando, quando ele vê que pode extrapolar o limite permitido, ele fala com o seu chefe, apresenta as suas razões, é um bom funcionário, então ele vai e abona a sua falta, o seu atraso. Então ele não perde o descanso. A finalidade dos santos cultos, irmãos, que Deus prepara para todos nós, é um chamado de atenção para nós colocarmos sempre em dia o nosso cumprimento de dever perante o Senhor. Isso não quer dizer que não haja falta, não quer dizer que não haja negligência, que não haja erros de nossa parte. É claro, nós somos imperfeitos, só que precisamos, irmãos, quando percebemos que nós falhamos, precisa abonar aquela falha. Faltou em alguma coisa? Precisa
que seja abonado. Não adianta chegar no chefe: ô meu chefe, abona os meus atrasos aí. Ele não vai nem dar confiança para ele. Mas se ele chegar com o cartão dele para o chefe, diz: olha, seu fulano, eu atrasei essa manhã, porque aconteceu não sei o que, conta a história como foi, ele sabe que é verdade, o senhor pode me justificar? Não, pois não. Ele dá um visto ali, era assim, agora já é diferente. Mas ele aceita aquela condição e a pessoa não perde. Quer dizer, o seu descanso ainda está garantido. Por quê? Porque foi justificada a sua ausência, a sua falta. Nós também temos que fazer isso, irmãos. Como agora há pouco o senhor deu de falar sobre os erros que a gente comete de vez em quando por displicência, ou por não compreender muito bem, não conseguir dominar os nossos sentimentos, e erramos. Só que tem o seguinte: faltou, corre no chefe e vai justificar a falta. É assim que nós fazemos ou deixamos para o dia do pagamento? Se ficar para o dia do pagamento, vai faltar. Então tem bênção que não chega, tem promessa que não acontece, tem situações que estava combinado, era um aumento de salário, não vem. Aí o funcionário fica bravo com o chefe, vai brigar com ele. Fala: tá bom, foi prometido para você aumentar o teu salário? Foi. Então vamos ver aqui a tua condição. Olha aqui, você tem todas essas faltas. Você não justifica, você atrasa, não dá satisfação a ninguém, você não cumpre com o teu dever como deveria. Agora você quer o aumento. Glória ao nome do Senhor. Não é diferente não, irmãos. Quem quiser que sejam aumentadas as bênçãos na sua vida e que os cumprimentos das promessas de Deus aconteçam, quando falhar, corra aos pés do Senhor e justifique. Isso não quer dizer que ninguém falha, não quer dizer que ninguém erra, mas quem errar, corra aos pés do Senhor antes que seja tarde, porque depois que encerrar o expediente, não haverá mais o que fazer. Vai justificar: não, o teu cartão já subiu para o departamento, não sei do que, e não dá mais para justificar, agora é tarde. Mas o que vai ser? Não sei. É que me foi prometido um aumento esse mês, e eu estou esperando, né? Mas pelo jeito não vai acontecer não, porque você faltou muito. Você não tem dado atenção a tudo aquilo que tem sido recomendado. Você tem metas para cumprir na empresa, você não cumpre. E começa a mostrar os defeitos, a pessoa se arrepende, mas é tarde. Mas hoje é tempo, irmão. Agora é tempo. Se te lembrares agora que hoje mesmo falhaste, que hoje mesmo cometeste um delito diante de Deus, e que a tua consciência está martelando aí: olha, antes que você perca o domingo, corra aos pés do Senhor hoje mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não posso dormir desse jeito. Eu só vou deitar na minha cama, não vou dar o sono aos meus olhos, e nem minhas pálpebras vão se fechar, enquanto eu não sentir o teu Espírito que junto ao meu me faça saber que eu estou perdoado. Se houver em ti, irmão, irmã, nesta hora reconhecimento diante de Deus, e olhar: Senhor, olha que coisa, como eu sou frágil, como eu sou imperfeita, tem misericórdia de mim. O Senhor pega o teu cartãozinho agora, abona a tua falta e te diz: ainda está de pé a promessa que eu te fiz. Glória ao nome do Senhor. Então não é diferente, irmãos. É assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. Que ninguém fique para trás, para a frente. Andemos, sirvamos ao Senhor com prazer, com alegria, com boa disposição, sabendo que o galardão é certo, sabendo, irmãos, que o prêmio
ele é certo. Não vai haver, irmãos, na vida de ninguém, aquela tristeza de chegar na hora, não aconteceu. Por quê? Porque a pessoa está com prudência servindo ao Senhor, procurando sempre agradá-lo. E não vamos pensar que isso tudo que o Senhor está falando diga respeito somente à vida eterna. Não, irmãos. Quem é que está aqui hoje, ou por aí, por esse mundo afora ouvindo, que não tem promessa de Deus na sua vida, que não espera de Deus alguma coisa, que não nasceu dentro de si uma expectativa de um bem, de um socorro, de uma misericórdia, de um atendimento de Deus? Quem é que não tem? Só se não precisar de Deus. Mas se alguém precisa de Deus e tem uma esperança dentro de si que será atendido pelo Senhor, que o Senhor aparecerá no momento certo, então ouça esta palavra desta noite. Corra aos pés do Senhor, leva aí o teu cartãozinho. Senhor, está cheio de falta aqui, Senhor. Tem atraso, tem desobediência, tem negligência, tem defeito de tudo quanto é jeito. Só que tem uma coisa, pela tua palavra tem uma coisa que eu não tinha: arrependimento. O Senhor me aceita arrependido? Será que dá para se arrepender diante do Senhor, ou não temos erro nem falta? Mas se temos: Senhor, eu venho aos teus pés arrependido, Senhor, da minha pobreza, dos meus erros, me aceita. O Senhor te recebe nesta hora. E a tua expectativa não será malograda. Por quê? Porque o Senhor é fiel nas suas promessas. Então, queridos irmãos, vejam que o apóstolo, escrevendo tudo isso aqui, ele faz afirmações aqui tão claras que é necessário que nós nos atemos a isso. Por exemplo, diz aqui: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque Israel, grande parte, foi desobediente em várias situações, até os que estavam peregrinando no deserto, que a terra prometida era a figura também de um repouso para eles, era o anseio deles. Não tinham terra, não tinham nação, não tinham pátria, não tinham nada, e saíam de uma escravidão e estavam peregrinando num deserto, sem comida, sem água, tudo era difícil. Então, qual é a expectativa que eles tinham? Irmãos, um repouso, uma terra que emanasse leite e mel, que era o que Deus dizia, uma terra rica. Isso era o que eles esperavam. Então dizia que, caindo eles em desobediência, irmãos, fica um exemplo, e não alcançaram o repouso. Por quê? Porque não cumpriram a meta que Deus havia determinado a eles. Então, de todos que saíram do Egito, irmãos, somente 2 que de lá saíram é que entraram. Os outros foram nascidos na peregrinação, Josué e Caleb. Os demais não saíram do Egito, eles nasceram na viagem. Mas os que saíram de lá e foram infiéis, desobedientes, perderam o direito do repouso. Então dizia assim: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Irmãos, a palavra de Deus que o Senhor envia, ela tem vida e tem eficácia. Os irmãos, vejam que tem medicamentos que a pessoa toma que não tem eficácia, mas é para a pessoa psicologicamente pensar que está sendo tratada. E às vezes dão aquele medicamento que é para enganar a mente da pessoa. E tem muitos que acreditam até que estão melhorando, mas não tem eficácia nenhuma, é farinha. Não é assim que dizem? Mas o medicamento que tem eficácia, a pessoa toma, daqui a pouco manifesta na pessoa uma diferença. Ou é o estômago que queima, que arde, ou fica tonto, ou dá sono, ou passa dor, alguma coisa acontece. A palavra de Deus também é a mesma coisa. A palavra do homem não tem eficácia, mas a palavra de Deus tem. E quem recebe a palavra de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia.
A pessoa toma um medicamento, irmão, se é para dormir, tem medicamento que põe embaixo da língua para dormir. Se facilitar e ficar demorando muito, nem chega na cama, capaz de cair no caminho. Então precisa deitar logo porque é muito rápido. A palavra de Deus é mais rápida do que isso. Quem recebe a palavra de Deus, ela tem eficácia, ela é penetrante. Bendito seja Deus. Vamos ver o que o apóstolo escreveu aqui. E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, quer dizer, que corta dos 2 lados, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Quer dizer, ela não tem limite, não tem o que impeça dela penetrar. Quem está ouvindo essa palavra, é claro que estiver aceitando, não é? Se a pessoa ouve por cumprir dever, não quer dizer nada. Mas se ela ouve porque está querendo ouvir a palavra, então ela daqui a pouco ou arde o coração, ou alguma coisa acontece, porque ela é viva, é eficaz, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Os irmãos, vejam que coisa, quem é que sabe onde é que fica isso no corpo humano? Divisão da alma, até onde é a alma? E depois, onde é que fica o espírito? E ela vai lá. Então, ela penetra dentro de nós. Ela atende necessidades corporais, necessidades da nossa vida, que é a nossa alma, e do nosso espírito. Então, o que ela faz? Se no corpo tem alguma coisa que Deus quer que ela liberte, ela liberta. Se é no sangue, se é na medula, se é nos ossos, se é na mente, ela tem poder, como já tem feito muitas maravilhas em ouvir a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Também, irmãos, se é na alma, que é na vida da pessoa, a pessoa tem uma vida irregular, uma vida toda atrapalhada, não consegue se equilibrar, a palavra de Deus traz o equilíbrio na vida da pessoa. Então passa a ter um viver honesto, um viver normal, uma vida boa, ainda que com os sofrimentos e as agruras desta vida, mas tem uma vida natural e boa. E o espírito não é faccioso, não é um espírito contencioso, não é um espírito arrogante, não é um espírito de cobiça, de maldade, de malícia. Por quê? Porque a palavra de Deus, essa espada ela vai penetrando e vai chegar lá onde tem o problema. Não faz assim a medicina, não tem coisa que está na medula, eles vão lá e descobrem, e tira e põe outra, e assim por diante. Pois a palavra de Deus é muito mais poderosa. Ninguém sabe até onde é espírito e onde começa a vida, mas o Senhor que está falando agora, Ele atinge no teu corpo, entrando pelos teus ouvidos, passa pelo teu cérebro, te liberta da má consciência, te liberta dos maus pensamentos, afasta de ti o ódio, afasta de ti a cobiça, a malícia, a impureza de pensamentos. Os teus olhos não são bons, receba agora pela virtude que está descendo aqui, e o Senhor cura os teus olhos, desvenda os teus olhos, e você vai ver coisa boa, não mais coisas más, porque tem gente que tudo que vê é mal, pois tudo é imundo para o imundo, mas tudo é puro para o puro. Receba agora pela virtude da palavra, pureza nos teus olhos, pureza na tua mente, pureza nos teus sentimentos. Santo é o Senhor. E nós vamos, irmãos, caminhar servindo a Deus com alegria e entendendo que o que o Senhor está fazendo para nós hoje é por bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele passou por isso. Ele penetrou até nos céus, e é o nosso sumo sacerdote, e Ele pode muito bem fazer o que Ele está fazendo agora, compadecer-se das nossas fraquezas. Tem alguém forte aqui no nosso meio? Não, porque somos todos fracos. Ele compadece-se das nossas fraquezas. E também, porque como qualquer um de nós, ele também foi tentado.
Ele foi tentado pelos pensamentos, ele foi tentado por todas as maneiras que nós somos tentados, só que ele sem pecado. E nós erramos, mas ele pode compadecer-se como agora ele está se compadecendo de nós. Então diz assim, aproveitando esta oportunidade que hoje, irmãos, hoje, vejam, é o primeiro dia do mês de julho. Vamos começar este mês aproveitando uma oportunidade. Os irmãos querem ver? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que o primeiro dia deste mês seja a oportunidade que Deus abre para todos nós agora acharmos graça. Os irmãos se lembram quando o anjo Gabriel chegou perto de Maria, ela levou aquele susto que viu aquele ser, e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Será que o Senhor não pode agora dizer o mesmo para a agraciada, a igreja, a esposa de Cristo? Oh, agraciada, é a melhor oportunidade que tu tens agora de receber a graça. Seja agora multiplicada a paz e a graça de Deus na nossa vida. É oportunidade, irmãos. Tem gente que fala: eu vivo observando para não perder oportunidade, porque oportunidade é uma vez só que aparece. Oportunidade no negócio, oportunidade nisso, oportunidade naquilo. Não é assim, irmãos? E as pessoas estão sempre de olho, às vezes numa promoção, às vezes num anúncio, porque não quer perder a oportunidade. Hoje vem aqui a palavra, uma espada que corta dos dois lados, que está penetrando, entrando pelos ouvidos e passando dentro do nosso ser. E o Senhor apresentando: é dia da oportunidade para ser agraciado. Quem quiser, receba agora o poder do Senhor pela graça do seu Filho, que hoje é derramada aqui entre nós. Deus seja louvado.